Se você é um investidor iniciante e busca opções seguras para começar a investir, ou se você já tem uma certa experiência investindo na bolsa, mas está cansado dos altos e baixos e não aguenta mais o governo e o dólar influenciando nos seus ganhos, o Tesouro Direto pode ser uma boa opção para você. Esse tipo de investimento ganhou destaque nos últimos anos devido à sua simplicidade, sua segurança e seu potencial de retorno superior à poupança. É muito mais fácil investir no Tesouro Direto do que encontrar ações de boas empresas para investir. E nesse tipo de investimento, você também se livra de todo o caráter especulativo que envolve a bolsa de valores, diminuindo assim a pressão para o investidor e reduzindo drasticamente a preocupação de quem investe. No entanto, assim como qualquer investimento, colocar dinheiro no Tesouro Direto possui vantagens e desvantagens que você precisa entender antes de decidir aplicar o seu dinheiro. Ao longo do vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que exatamente é o Tesouro Direto e te explicar os prós e contras, te mostrando na prática para quem esse tipo de investimento é mais indicado. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa criado em 2002 pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. O intuito desse programa é facilitar o acesso de pessoas físicas a títulos públicos federais. Na prática, quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro ao governo. Em troca, você recebe uma remuneração com juros lá no futuro. Esse tipo de empréstimo ao governo é diferente de quando você vai pegar dinheiro emprestado com o banco, por exemplo. Quando você faz isso, você paga parcelas mensais. Já ao comprar esses títulos do governo e emprestar o seu dinheiro para o governo, você não recebe parcelas mensais. Você recebe o valor total, acrescido de juros, em um prazo futuro, normalmente depois de alguns anos. Vou te dar um exemplo prático. Na XP hoje, você pode comprar o Tesouro Pré-Fixado 2031, que apresenta uma rentabilidade anual de 14,63% e será pago em 1º de janeiro de 2031. Nesse caso, você só receberá o dinheiro de volta lá em 2031. Até lá, você não terá nenhum tipo de recebimento mensal ou anual. Em caso de emergência, até existe uma forma de você conseguir ter acesso ao seu dinheiro. Nesse caso, o governo vai pagar a você o valor de mercado do título no momento que você decidiu resgatar. Isso pode fazer com que o valor seja maior ou menor que a rentabilidade contratada. Além disso, ao resgatar o dinheiro antes, é muito provável que você não seja isento do imposto de renda. Eu vou te mostrar essa parte com detalhes mais para o final do vídeo. Voltando para esse título pré-fixado 2031, lá em 2031 você vai receber todos esses 14,64% de juros anuais acumulados, juntamente com seu dinheiro de volta. Voltando para a explicação do que é o Tesouro Direto, eu preciso te falar que esses títulos são considerados investimentos mais seguros do mercado, pois o risco de calote é extremamente baixo, já que é o governo federal que garante o pagamento. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para você. Se a Bolsa de Valores é rapidamente afetada quando algumas instabilidades surgem na política nacional, ao investir em Tesouro Direto, você não sente isso diretamente, pois você não vai conseguir acompanhar a oscilação dos seus investimentos, ou seja, você não vai ver seu patrimônio desvalorizando de uma forma muito visível, mas ainda assim vai estar com seu dinheiro muito vinculado à política em pelo menos 2 aspectos. O primeiro é que você vai ter emprestado seu dinheiro para o governo a médio e longo prazo. Se por um lado, muitos investidores se sentem seguros emprestando para o próprio país, por outro, se por algum motivo o governo errar consistentemente ao longo dos anos, você pode enfrentar uma dificuldade severa na desvalorização do seu patrimônio a partir da inflação, ou chegar a um ponto do governo se endividar tanto que você possa ter dificuldades para receber de volta o seu dinheiro. É claro que é muito improvável que isso aconteça, mas se tratando de Brasil, pela atual situação do endividamento público, pelo descontrole nos gastos do governo e pela falta de qualidade na gestão do dinheiro público, é arriscado confiar completamente. Eu, particularmente, se fosse dono de uma grande empresa, não colocaria nenhum dos últimos presidentes brasileiros para serem os administradores da minha empresa, e em contrapartida, a gente os elege para administrar o nosso país e o nosso dinheiro. Portanto, por mais que não seja tão visível o impacto das más decisões políticas no valor do seu patrimônio investido, como no caso das ações, ao investir em Tesouro Direto, você ainda assim estará na mão dos governantes. Voltando para a explicação do que é o Tesouro Direto, existem 3 pontos essenciais que você precisa se atentar ao comprar um título do Tesouro Direto. O primeiro deles é se ele é pós ou pré-fixado.
Esse ponto é simples de você entender. Quando você contrata um empréstimo ou quando você empresta dinheiro para alguém, temos que definir a taxa de juros, certo? No caso do Tesouro Direto, a taxa de rentabilidade informada da contratação é a taxa de juros, ou seja, é quanto o governo vai pagar de juros para você. E existem duas possibilidades. A primeira é pré-fixada, que é quando o governo informa quanto vai pagar de juros, e este juros é mantido até o final. E o segundo é o pós-fixado. Nesse caso, essa taxa não é fixa, ela está atrelada a algum índice econômico, como a taxa Selic ou IPCA. Então, os dois primeiros pontos que você precisa saber ao escolher um título federal são esses: se a taxa é pré-fixada ou pós e de quanto que é essa taxa. Depois de saber tudo a respeito da taxa, você vai observar o prazo de vencimento. O prazo de vencimento é quando que o governo vai te devolver o dinheiro. Em resumo, funciona assim: a taxa mostra quanto você vai ganhar e o prazo informa quando que você vai receber. Como falei anteriormente, na maior parte das modalidades de investimento em Tesouro Direto, você não recebe nada ao longo dos meses ou anos, você só recebe quando vencer o prazo. Existem alguns casos raros que você pode receber juros semestralmente. O fato de ter poucos pontos para observar ou comprar um título federal torna o investimento em Tesouro Direto muito mais fácil que avaliar empresas listadas em bolsa, por exemplo. Agora, vou te explicar qual tipo de título do Tesouro escolher em cada situação desejada por você. Para isso, vou te mostrar os 4 tipos principais de títulos de Tesouro Direto. Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título pós-fixado, ou seja, você não sabe a taxa de rentabilidade ao investir nesse tipo de título, pois ela não é fixa, ela acompanha a taxa Selic. À medida que a Selic aumenta, a taxa de retorno também aumenta. Se por acaso a taxa Selic cair, os juros que você recebe também reduz. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é definida pelo Sistema Monetário Nacional para controlar a oferta de crédito e tentar conter a inflação. Esse tipo de título é indicado para quem busca uma alta liquidez diária e uma reserva de emergência, já que o governo recompra esse título todos os dias úteis e a volatilidade no seu valor é baixa. Você pode vender quando quiser com certa facilidade, criando essa característica de reserva de emergência. O segundo tipo de título é o Tesouro Pré-fixado. Esse título possui uma rentabilidade fixa definida no momento da compra. É ideal para quem sabe que pode manter o dinheiro investido até o prazo final de vencimento do título. O fato de ser um título pré-fixado faz com que você tenha que ter mais conhecimento em economia, pois como são investimentos a médio e longo prazo, como você garante que a inflação não irá corroer a rentabilidade prevista? Vamos supor que o título apresente uma taxa fixa de 10% ao ano de retorno. Se o Brasil apresentar uma inflação de 5% ao ano no período, você teria uma rentabilidade real de 5%, certo? Mas imagine a situação da inflação chegar próxima a 10%. Toda a sua rentabilidade seria anulada pelo aumento da inflação. Então, ao investir nesse tipo de título, o investidor precisa ter muita segurança na previsão da inflação, algo que, quando se trata de Brasil, é muito difícil prever. O terceiro tipo de título é o Tesouro IPCA+, que é conhecido como o híbrido, pois ele oferece o rendimento composto por uma taxa fixa mais a variação da inflação. Nesse caso, você não precisa se preocupar com a inflação, pois a taxa fixada se transforma em rentabilidade garantida, já que além de pagar essa taxa a título de rentabilidade, o governo vai compensar toda a inflação do período. Esse tipo de título é ideal para quem quer proteger o poder de compra ao longo do tempo e também é ideal para investidores que não tenham muito conhecimento econômico e não querem se preocupar em ter que estar fazendo previsão de inflação para os próximos anos. O quarto e último tipo de título é o Tesouro Renda Mais. Esse tipo de título foi recém-criado e tem uma característica totalmente diferente dos outros três, pois ele é um investimento com foco em aposentadoria. Enquanto nos outros títulos você recebe todo o valor investido de volta quando atinge o prazo de vencimento do título, no Tesouro Renda Mais, você vai receber o valor acrescido de juros de maneira parcelada ao fim do período, pela quantidade de meses que você estipular. A finalidade desse título é ser um título para aposentadoria, já que tem essa característica do investidor garantir uma renda mensal. Na minha opinião, não é uma boa ideia estar ainda por um prazo mais longo dependendo do governo. Nesse tipo de título, você se amarra ainda mais. Pontos positivos de investir em Tesouro Direto. Agora, vou te mostrar os principais pontos positivos nesse tipo de investimento. O principal ponto positivo ao investir em Tesouro é a segurança. Para o investidor iniciante,
Com pouca experiência na bolsa de valores, por exemplo, é muito mais seguro comprar esse tipo de título do que estar exposto à escolha de empresas. Além do que, como falei no começo do vídeo, os títulos são garantidos pelo governo federal. Por esse motivo, mesmo em caso de cenários de crise econômica, a chance de calote é reduzida. O segundo ponto é o baixo valor inicial para investimento. É baixo valor mesmo. Com menos de R$50 é possível começar a investir. O terceiro ponto é para quem costuma investir na poupança. O Tesouro Direto também é positivo para quem costuma deixar seu dinheiro na poupança por bastante tempo, já que é bem comum que a maioria dos títulos do Tesouro Direto entregarem resultados muito superior à poupança, e especialmente o Tesouro Selic, que ao contrário da poupança, te protege da inflação. O quarto ponto é a liquidez diária, ou seja, você pode resgatar seu dinheiro a qualquer momento, sem grandes dificuldades, o que é um ponto positivo para quem quer montar uma reserva de emergência. O quinto ponto é a facilidade de investimento, combinada com a transparência. É muito fácil investir no Tesouro Direto e todos os custos, taxas, rentabilidades são sempre claros e disponíveis para você entender com facilidade. Pontos negativos de investir no Tesouro Direto. O primeiro ponto negativo é a taxa de custódia da B3. Anualmente, você precisa pagar 0,2% do valor total investido para a B3 para manter seus títulos sob custódia. O segundo ponto negativo é o imposto de renda. O Tesouro Direto está sujeito ao imposto de renda regressivo sobre os rendimentos. Se você resgatar antes dos 180 dias, você paga 22,5% de imposto sobre a rentabilidade. Se você resgatar entre 181 e 360 dias, você paga 20% de imposto sobre a rentabilidade. Se você resgatar entre 361 e 720 dias, você paga 17,5% de imposto sobre a rentabilidade. E se você ficar acima de 720 dias com valor investido, você paga 15% de imposto sobre a rentabilidade. Quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, menor será a alíquota do IR. É claro que o governo faz isso para te forçar a deixar o dinheiro mais tempo investido. O terceiro ponto negativo é a falta de visão do valor do título se precisar vender antes do esperado. A rentabilidade dos títulos do Tesouro Pré-Fixado, Tesouro IPCA+, pode sofrer oscilações do curto prazo devido à marcação a mercado. Isso significa que se você resgatar o título antes do vencimento, pode ter prejuízo ou apresentar um lucro menor do que o esperado. O quarto ponto negativo é a limitação nas possibilidades de ganho. Se por um lado você tem uma maior segurança investido no Tesouro Direto, por outro, você acaba tendo uma limitação considerável nas possibilidades de retorno. Por esse motivo, acredito que esse tipo de investimento só seja recomendado para investidores iniciantes, com pouca experiência na bolsa de valores, ou para investidores experientes que investam uma pequena fatia do investimento total. Para quem deseja construir uma renda passiva, existe a opção dos fundos imobiliários, por exemplo. Tem um vídeo aqui do canal que eu montei uma carteira de investimentos para um inscrito em que, além de receber os dividendos todos os meses, ele não pagaria imposto de renda sobre os dividendos e teria um retorno superior ao Tesouro Direto. Clique aqui e veja o vídeo. Muito obrigado por assistir até o final.